Olá, glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Bendito seja o Cristo que venceu a morte, a Ele, a Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder e o domínio pelos séculos dos séculos sem fim, amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Van e quero trazer para você mais um estudo abençoado, né? Eu digo a você e repito, esse estudo está mexendo com a cabeça de dezenas e dezenas, centenas de pessoas e tem ajudado muitos crentes, né, evangélicos, católicos, Testemunha de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia e de outras religiões, tem ajudado eles a encontrar, né, o verdadeiro conhecimento que está nas cartas do apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça pregado por Paulo no século I, da primeira era cristã, da primeira igreja, nascido no Pentecoste. Amém? Então, bendito seja Deus. Vamos dar continuidade aqui. Quero agradecer a você, o mais novo inscrito no canal, né? De ontem para hoje, já se inscreveram mais 3 abençoados, que tem me abençoado no canal Iluminados pela Graça. Então, quando você já vê este vídeo, você vai lá no canal Iluminados pela Graça, Pastor Van. Aí você vai lá, tem lá um dedinho assim para cima, você vai lá e aperta lá, dá o like lá, ajuda este canal a crescer, compartilha à vontade, pode compartilhar com força e se inscreva no canal, tá bom? Você que ainda não é inscrito, dá uma força aí ao seu amigo, Pastor Van, e se inscreva neste canal que tem sido bênção na tua vida e será bênção na vida de muitos que virão a Cristo. O véu vai cair, né? O conhecimento da graça vai chegar e ele ou ela será liberto para a glória de Deus. Amém? Então nós estamos estudando, pesquisando dentro das Escrituras sobre não passará esta geração. E eu disse e repito, eu, o pastor Van, seu amigo, esse que vos fala, digo e repito, Jesus já veio no ano 70 DC. Na primeira era cristã do primeiro século, Jesus veio. E ele disse que viria, que voltaria no ano 70. Né? Os religiosos, né, aqueles que atrapalham o crescimento dos crentes, dos pequeninos, nas escolas dominicais, sabatinais e salão do reino. Os religiosos, pastores, doutores da lei, ensinam que nós não podemos afirmar que Jesus veio no ano 70 do primeiro século. Por quê? Porque ele mesmo disse, eles dizem, os religiosos, Jesus disse que daquele dia e hora ninguém saberia, nem ele, nem os anjos, ninguém sabia. Somente o Pai é que poderia revelar e sabia aquele dia e hora. Mas aquele dia e hora Jesus não estava falando da sua volta. Jesus estava falando dos acontecimentos que sucederiam logo após a sua tirada, né, da terra, logo após a morte e ressurreição dele, e quando Jesus foi assunto aos céus, os assuntos, né, os acontecimentos, né, sucederiam na primeira igreja do primeiro século até o ano 70, com a queda do templo. Então, daquele dia e hora não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Sim, tem a ver com os acontecimentos do princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus, o fechamento do milênio, né, a queda do templo
e o fim daquela era, daquele aion. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu falei para você, né, que a ideia do contexto de transmitir o fim daquela era dos judeus, ou daquela geração, e não a perpetualidade de uma raça, como ensina, né, os teólogos evangélicos e os doutores da lei da igreja adventista do sétimo dia. Então, quando Jesus disse, não passará esta geração, ele não estava se referindo a uma raça, mas sim a uma geração de contemporâneos, ok? Então, a ideia do contexto era transmitir o fim daquela geração. Mas eu quero iniciar com você, porque há um equívoco, há uma deturpação do texto de Mateus 24. A religião evangélica ensina que Jesus começa a falar com os discípulos e termina profetizando para a igreja. Né? Olha só, a igreja dos dias atuais, olha como eles dão uma enrolação, um enroleixo para querer dar base, para querer revelar aquilo que o texto não diz, que o texto não revela. Então, Jesus começa a falar com os discípulos e termina falando com os seus discípulos e não com a igreja. Presta bem atenção aqui, Marcos capítulo 13 e o versículo de número 1. É o mesmo contexto escatológico de Mateus 24 e Lucas capítulo 21, ok? Vamos aqui para Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 1, e perceba que o que Jesus, com quem Jesus está falando, o que é que Jesus revela na sua escatologia, nos meses que iriam suceder a sua saída deste mundo, e os acontecimentos, né? Aqueles acontecimentos de Mateus 24, que você gosta mais de ler, que é lido na escolinha dominical, né? Então, perceba aqui com quem Jesus está falando. Vamos lá. Olha só, leia aqui comigo, por favor. Quando ele estava saindo do templo, Jesus, um de seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Estava se referindo ao templo construído, e este templo aqui, que caiu no ano 70, com a vinda do Filho do Homem. Aí o versículo de número 2. Então, perceba que Jesus estava falando com quem? Foi com a igreja dos dias atuais ou com os discípulos? Olha o 2. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Agora, olha o 3. O 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, olha a igreja dos dias atuais aqui. Perceba que não tem nenhum pastor, não tem nenhum nome denominacional, não tem nenhuma assembleia, nenhuma batista, nenhum universal, nenhum adventista, nenhum católico, nenhum evangélico. Mas olha com quem Jesus estava falando e o que Jesus transmitiu na sua escatologia do monte, a quem Jesus transmitiu os últimos acontecimentos. Aqui, ó. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, olha só, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Perguntaram o quê? Versículo 4. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se, né? Então, estava lá Pedro, Tiago, João, aqui ó, versículo 3. Olha para quem Jesus falou o sermão escatológico. Pedro, Tiago, João, André
perguntaram a Jesus o que iria acontecer, né, logo após a sua partida. Então, voltando aqui, a ideia do contexto, né, de Marcos 13, agora vamos aqui para Marcos capítulo 13 e o versículo de número 30. A ideia disto aqui, eu lhes asseguro que não passará, depois que Jesus falou todo o seu sermão, né, escatológico, do que iria acontecer, do princípio de dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, do seu reino espiritual, né, para estabelecer o reino dele eternamente, e da sua vinda, Jesus pega ali aqueles discípulos que estavam com ele e vai dizer a eles, aos discípulos, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Muito importante. Esta geração aqui, esta geração não significa dizer que os acontecimentos antecederiam, né? Os acontecimentos iriam anteceder a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus em 70. Não. Isto é ensinado erroneamente, forçadamente, nas escolinhas dominicais. Olha o detalhe, observação, uma grande observação. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A própria vinda do Filho do Homem, a própria vinda de Jesus em 70 foi um dos sinais de que a geração iria passar. Ou seja, os acontecimentos, princípio de dores, grande tribulação, pai contra filho, né, e uma série de coisas, isso não antecederia a vinda de Jesus. Não, por quê? Porque a vinda de Jesus estava incluída, né, no passar daquela geração. Esta geração de contemporâneos, da geração de Pedro, de Paulo e de João, só passaria quando tudo isto acontecesse. E tudo isto, ou seja, a grande tribulação, o princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus, estava incluído em tudo isso, em todas estas coisas. Então, quando a gente lia na escolinha dominical, nas revistinhas, aprendia sentadinho lá, olha, o princípio de dores, pai contra filho, filho contra pai, a grande tribulação, né? A besta fera, tudo isto antecede a vinda de Jesus. Não, dedão, não. Tudo isto e a vinda de Jesus fazia parte de todas estas coisas que iriam acontecer para que esta geração dos discípulos passasse. Entendeu aí? Beleza? Vamos prosseguir? Vamos lá. Então, nesta passagem, Jesus deixa claro que todos os eventos que ele profetizou ali, que ele falou no sermão escatológico profético, todos eles relatados por ele nos versículos anteriores, seriam cumpridos e teriam de acontecer todos. Princípio de dores, presta atenção aqui na revelação, princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus em 70, o estabelecimento do reino eterno em 70, tudo isso fazia parte dos eventos que iriam acontecer antes desta geração passar. Certo? Enquanto essa geração não passasse, não iria acontecer nenhum evento. Ou seja, todos esses eventos dizia que esta geração dos discípulos estava passando. Amém? Então note, a geração que Jesus tinha em mente era a geração que ele estava falando, né? Lucas capítulo 21, vamos aqui para Lucas
capítulo de número 21 e o versículo de número 36. Perceba que a geração de que Jesus estava falando era a geração dele. Era a geração de Pedro, de Paulo, de João, era a geração de Judas, de Maria, do próprio Jesus. Olha só, estejam sempre atentos. Quem? Eles. E orem para que vocês possam escapar. Vocês quem? Nós ou eles? Eles. Jesus está falando com Pedro, Tiago, João, José, Maria, a geração deles. Para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Tudo o quê? Princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, de Jesus, e o reino de Deus, o reino espiritual, estabelecido no ano 70, para que tudo possa acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Quem era que ia estar de pé na vinda de Jesus? Eles, aqui, ó, estejam eles, os discípulos, aquela geração, a primeira igreja do primeiro século, ok? Então, observe os eventos, né? Não marcaria a volta de Jesus. Isso é importante. Os eventos, todos esses eventos aqui, né? Que seja atento e ore para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Então, todos os eventos que eu falei no vídeo anterior, todos os eventos, não marcaria a volta de Jesus. A volta de Jesus fazia parte dos eventos, ou seja, o fim daquela geração. A volta de Jesus fazia parte daqueles eventos, princípio de dores, grande tribulação e vinda de Jesus, e a vinda de Jesus no ano 70, fazia parte do evento para dizer, para indicar, para informar que a geração, né, do primeiro século, a geração dos discípulos, acabou, findou em 70. Um detalhe muito importante, o fim daquela era finalizava com o fim daquela geração. Aquele aion dos discípulos, né, que eles estavam vivendo o fim daquele aion. Todo estudante de grego sabe que um aion terminaria em 70, que eles estavam no fim daquela era, no fim daquele aion, daquele período de tempo que iria se estender até a vinda de Cristo em 70. E ali acabou aquele aion, acabando também com aquela era, acabou também aquele milênio. Cristo estabeleceu seu reino e hoje ele é Senhor de tudo e de todos, para a glória de Deus. Então, até que todas estas coisas aconteçam. Então eu falei que tudo isto aqui, né, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, certo? Então eu falei aqui a queda do tempo, princípio de dores, o evangelho seria pregado em todo mundo, certo? E eu fui chamado, né, por um irmão aqui na minha cidade. Disse: pastor, o evangelho foi pregado já a todo mundo, que o senhor disse no vídeo, eu assisti seu vídeo passado, e o evangelho já foi pregado em todo mundo, e eu quero mostrar para você que o evangelho do reino seria pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações. Então viria o fim, ou seja, tudo colidia com o fim. O fim daquele aion, o fim daquele milênio, o fim desta geração, o fim da lei. Tudo estava finalizando, tudo estava terminando no tempo final, certo? Para que nascesse o quê? Um novo céu, uma nova terra, para que nascesse o quê? O reino espiritual de Cristo, para que a nova Jerusalém, a velha Jerusalém que é terrena, acabasse, mas a nova Jerusalém que é do céu, que é eterna, permanecesse para sempre, ok? Então, este evangelho do reino teria que ser pregado. E ele ficou com dúvidas: pastor, então prove que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Vamos ver se o evangelho foi pregado, né, em toda criatura, certo? Então, né, dos acontecimentos, certo?
seria da prova, da vinda de Jesus em 70, seria que este evangelho seria pregado, né, a todo mundo. E é ensinado erroneamente, forçosamente, falsamente, nos púlpitos das escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino, que o evangelho, né, deve ser pregado numa tal janelinha que eu viajava, 10:40. Isso não existe. Existe sim um mapa 10:40. Agora o evangelho do reino já foi pregado no primeiro século. Vamos ver aqui que no vídeo passado eu não provei, mostrei só um versículo. Mas como eu disse que tinha mais, olha só. Então, o evangelho seria pregado, versículo 14. Mateus, vamos ver aqui, Mateus 24, 14, que diz: e este evangelho do reino, olha só, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas pastor, este evangelho tem que ser pregado em todo o mundo? O mundo não recebeu ainda o evangelho, será que não? Será que este evangelho do reino não foi pregado? Vamos tirar essa dúvida agora. Vamos lá. Romanos capítulo 1, o evangelho do reino seria pregado. Vamos ver se foi. Se foi, o fim chegou. Por quê? Será pregado em todas as nações, então virá o fim. Ok? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8, que diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Ué, o mundo todo já estava sendo anunciado a fé que a salvação era pela fé, a justificação agora era pela fé, pelas obras da lei ninguém seria salvo, ou seja, pelo batismo, pelo dízimo, pela guarda do sábado, pelo jejum, pela voto, pela consagração no templo, né? E uma série de outras coisas que a religião evangélica pratica erroneamente, né? Por não querer aprender a verdade. Mas a justificação veio através do sacrifício de Cristo, no derramamento de sangue. Aí sim, todos salvos, eleitos, predestinados, ordenados à salvação, são justificados por Deus por intermédio de Cristo Jesus no derramamento de sangue. Ok? Então, tá aqui, ó. Porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Capítulo 10, versículo 8 de Romanos. Capítulo 10, versículo 8, que diz: mas que dizia, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 18, que diz: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra, olha só, preste atenção, acorda, por toda a terra, saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. É forte, já foi pregado no primeiro século. Não tem como querer enrolar, né? Fazer livrinhos, faz bacharel, faz doutorado, pós-doutorado, mas não ensina a verdade, não passa de um mentiroso, de um falso, né? De um sei lá, de um ganhador de dinheiro, um fantoche, né? Uma escolinha mesmo, tá certo? É uma escolinha. Então, por todo mundo houve a sua voz e a sua palavra até os confins da terra. Está aqui que Jesus disse que eles iriam até os confins da terra. Paulo disse que já foi até a sua palavra até os confins do mundo, da terra. Tem mais.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Timóteo, aqui, 2 Timóteo 4, 16, que diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não... 2 Timóteo 4, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Não é este versículo. Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, eu estou em 2 Timóteo 4,16. Vamos pular aqui Atos 11, 28. Atos 11, 28. O que é que diz? E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Houve uma grande fome em todo o mundo, o texto diz que houve, lá no tempo deles. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. O profeta disse que haveria uma fome em todo o mundo. Se eles sabiam, né, nessa condição que o mundo todo estava sobre, ao domínio dele, ao conhecimento deles, e por que o evangelho, né, quando Paulo diz que foi pregado no mundo todo, os religiosos não aceitam e não ensinam nas suas escolinhas dominicais? Vamos lá aqui agora. Atos 24, 5. Mundo todo. Atos 24, versículo 5, que diz: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Por todo o mundo, Paulo, por todo o mundo, e todos os judeus, né? São sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Paulo estava lá perturbando os judeus, dizendo que Jesus tinha ressuscitado e estava voltando logo para o ano 70. E eles não aceitavam isso, como até hoje, né, os doutores da lei não querem aceitar. Aí ele diz, o principal defensor da seita dos nazarenos, acusaram Paulo de ser o cabeça da seita dos nazarenos. Por quê? Porque Paulo, como uma peste, né, estava no mundo todo, no mundo deles lá, né, oikomene, né, Paulo estava anunciando a Cristo Jesus ressuscitado. Colossenses capítulo 1, vá vendo aí, Colossenses capítulo 1, e o versículo de número 5 e 6. Versículo 5 diz: por causa da defesa que vos está reservada nos céus, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, o 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. O Evangelho tinha chegado à religião de Colossos, né? E como também, Paulo diz, como também está em todo mundo. Ué, quem disse foi Paulo, né? Se alguém mentiu, não sou eu, pastor Van, foi Paulo. Então, por isso que eu tenho um vídeo meu, estou dizendo que a religião evangélica não aceita, não acredita no que Paulo disse. Agora, para fechar, aqui, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 23, que diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui, ó, o qual foi pregado, quem? O Evangelho, está aqui, o Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, foi ou não foi Paulo que escreveu isto aqui?
Não é o pastor Van que acrescentou aqui, Evangelho do pastor Van, capítulo 1, versículo 23. Não, aqui é Colossenses, capítulo 1, versículo 23. E aqui no finalzinho você vai ver que Paulo diz que o Evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, voltando lá, deixa eu ver quantos minutinhos eu tenho aqui. Certo. Voltando lá para Mateus capítulo 24, vamos lá, Mateus capítulo 24, e o versículo 14, o que é que diz? Lembre-se que Paulo disse, o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações da época do primeiro século, e então virá o fim. Se foi pregado, segundo Paulo, o fim já veio. O fim daquela geração, o fim daquele aion, ok? Então, repare, veja como o mundo aqui, este mundo é oikomene, certo? Era um mundo dominado por Roma, o mundo aonde tinha o governo de Roma, oikomene. Não era um mundo conhecido nos dias de hoje. Bom, agora, voltando, então você já percebeu aqui que o Evangelho já foi pregado. O fim já veio, né? Porque era sequência, era uma ordem. O Evangelho pregado a toda criatura e o fim viria, né? Então, voltando lá para a geração. Então, se o Evangelho foi pregado, esta geração aqui acabou. Esta geração chegou ao fim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas. E uma das coisas importantes era a pregação do Evangelho. Para que esta geração passasse, cessasse, terminasse, era preciso o Evangelho do Reino ser anunciado. E Paulo disse que já tinha sido anunciado a toda criatura debaixo do céu. Amém? Beleza? Perfeito? Glória a Deus. Bom, então aqui, agora eu pergunto a você, doutor da lei, será que Mateus, Marcos e Lucas não conheciam bem a língua grega, a um ponto de se atrapalhar ou errar na escrita entre geração e raça? Esse é o nosso, a nossa tecla, né? Esta é o nosso debate. Mateus, Marcos e Lucas sabiam ou não sabiam escrever, diferenciar entre geração e raça? Vamos ver. Eu acredito, pesquisando, fiz pesquisas, estudei bastante e vi que eles sabiam muito bem diferenciar entre geração e raça, ok? Porque os doutores da lei, os teólogos evangélicos, adventistas e testemunhas de Jeová dizem que geração é raça. Por quê? Aquela velha história. Se eles confessam que isso aqui é geração de contemporâneo, Jesus veio em 70. Então é melhor omitir, ocultar, né? Ficar aqui, ó, driblando aqui, jogo de ping-pong vai e volta, ali um joguinho no meio de campo, né? Não deixa ninguém despertar na escolinha dominical, ninguém pode assistir mais vídeo do YouTube dos pregadores da graça. Por quê? Porque centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas estão deixando de ser bobos nas escolinhas dominicais e sabatinais e salão do reino. Milhares de pessoas estão sendo despertadas pelo Espírito de Cristo para saber que o Evangelho da Graça é poder de Deus, liberta. O Evangelho da Graça tira os véus, arranca os véus, tira o engano, né? Tira o erro da escatologia religiosa, perversa e maldosa. Então, eles sabiam sim, Mateus, Marcos e Lucas sabiam que geração aqui era a geração de contemporâneos. Por isso que ele colocou aqui genear no grego. Vamos lá.
Então, Mateus conhecia tanto raça quanto geração. Mateus sabia diferenciar. É verdade, um detalhe aqui, é verdade que entre os autores da Bíblia, dos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, certo? Tiago, Judas. Então, o mais fraquinho era Marcos. Marcos, a escrita de Marcos, né, no grego, quando você vai pesquisar um pouquinho só, você percebe que Marcos é meio, né, ele é mais, ele tem menos conhecimento. Depois João, né? João, ele também não tem um conhecimento muito bom. Depois Mateus, né? Aí Pedro e Lucas, eles disputam o primeiro lugar, né? A escrita, o grau de conhecimento. Mas Marcos era o mais fraquinho da turma da escrita, né? O livro segundo Marcos, livro histórico segundo Marcos. Mateus, ele conhecia, ele diferenciava, eles sabiam diferenciar entre raça e geração. Deixa eu ver aqui o tempo. Ok. Bom, então eu vou só colocar aqui para a gente finalizar essa parte aqui, ok? Mateus conhecia tanto raça quanto geração, e ele diz, Mateus 24:34, que está aqui, né? Ele fala geração, e ele usa o termo geneá no grego. Geneá para dizer geração de contemporâneos. E o texto que nós vamos ver aqui, correlacionar, é Mateus 3. Olha como Mateus sabia diferenciar entre raça e geração de contemporâneo. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que ele não colocou aqui geneá? Ele sabia diferenciar. Ele sabia muito bem. Ele colocou ali para Mateus 23, Mateus 3:7 e Mateus 23:33, ele botou genema para raça. Aqui, ó. Por que ele não botou? Ele não sabia, ele não colocou lá no versículo 24 de Mateus, versículo 34 de Mateus 24, ele colocou geneá. Aqui ele colocou genema para dizer raça de víbora. Sabia ou não sabia? Sabia. Aqui, ó. Ou para descendência. Mateus 23:33. Mateus 23:33. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e endro e cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Aqui, versículo 33, perdão, irmão, 33. Há esses erros, mas é tolerável, né? Dentro do estudo desse período de tempo. 33. Ai de vós... 33. Serpentes, raça de víbora. Olha só, duas vezes, né, Mateus usa genema para dizer raça. E quando ele queria dizer geração de contemporâneos, ele usa isso aqui. Perceba aqui, ó, serpentes, raça de víbora, se referindo aos seus irmãos judeus, aos doutores da lei, né? Então, aqui ele usa aqui, ó, para a raça genema. Mas aqui em Mateus 24, versículo 34, ele usa aqui, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração. Não é raça. Se ele quisesse usar raça, genema. Ou, deixa eu ver aqui, ou genós. Ou genós, né? Então ele poderia usar genema aqui para dizer família, prole, né? Raça, descendentes, mas aqui não.
Aqui ele usou genear, dizendo, afirmando que era a geração de contemporâneos, ok? Então, no próximo estudo, eu vou falar mais detalhadamente sobre os termos de que Mateus, Marcos e Lucas sabiam sim diferenciar geração de contemporâneos de raça de víboras. Então isso você já viu 2 textos, e eu vou mostrar mais textos. Eu vou mostrar Marcos também escrevendo, Lucas também escrevendo, diferenciando geração de contemporâneos genear, de genema, de genos, para a raça de víboras. Então, amém? Dá o like aí, compartilha com força e se inscreva no canal. Ajuda teu amigo, ajuda o irmão Van, faça esse canal crescer e chegar a milhares de pessoas para a glória de Deus. Amém? Próximo estudo, a continuação dessa bênção, ok? E até chegar no finalzinho, e no final de todo esse estudo, eu vou mostrar para você, revelar para você que Jesus disse que viria no ano 70. Amém? Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal. Amém?